Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você hoje sobre sirvo por amor. Você sabe, nós falamos muito do Evangelho. E o Evangelho é basicamente o amor de Deus pelo homem. O Evangelho é basicamente a vinda de Jesus à terra. Por que o Evangelho não pode ser pregado antes de Jesus vir ao mundo? Porque o Evangelho consiste em Deus sabendo que o homem não poderia cumprir as suas exigências. E o Evangelho é a partir de Cristo, porque é o próprio Cristo, o Verbo que se fez carne se manifestando, o Verbo que se fez carne vindo até nós, é Deus nos encontrando, é Deus vindo até nós. Então o Evangelho trata-se do amor de Deus por nós, trata da bondade de Deus por nós, e nós passamos então a ser o alvo da bondade de Deus, o alvo do amor de Deus, porque Ele ama o mundo e Ele nos ama, e isso é demais, isso é incrível, e é demais poder meditar sobre o Evangelho, e é isso que nós fazemos. Mas quando nós falamos sobre o Evangelho, e quando nós olhamos para o Novo Testamento, sempre tem um incentivo também, tem um retorno a isso. É interessante porque o amor ágape, que é o amor de Deus, é um amor que Ele não precisa de nada em troca. O amor de Deus por nós não precisa de nada em troca. Ele nos ama de maneira incondicional e não há uma necessidade que você dê algo para Deus, porque Ele te ama mesmo antes de você precisar de amá-lo. Ele te ama antes de você amá-lo. Mas é interessante porque, se por um lado o Evangelho não se trata de Deus precisar que nós devolvemos esse amor, o Evangelho também, você não vai conhecer nenhuma história do Evangelho ter afetado a vida de alguém que essa pessoa não tenha feito nada como retorno. Você pega a sua Bíblia de capa a capa, você pode pegar a sua Bíblia de capa a capa, toda a história que você vai ver de homens que marcaram a história é porque eles deram retorno ao amor de Deus. E Jesus não é contra isso, muito pelo contrário. Se você for pegar a história dos heróis da fé, todos eles deram retorno ao amor de Deus. Se você for pegar a história dos apóstolos, me marca a história dos apóstolos, porque os homens estiveram mais próximos de Jesus, e Paulo é incluído nessa lista apostólica, apesar de não ter caminhado com Jesus, mas foi alguém que viu Jesus, teve uma revelação profunda de Jesus. Todos esses homens, todos eles morreram como mártires, porque tinham descoberto o Evangelho. Não é estranho que alguém receba do Evangelho, mas também não tenha a mesma reação. A questão é que, quando nós olhamos para o Novo Testamento é um incentivo para que possamos dar algo. É um incentivo para o entendimento de que o seguinte, Jesus, quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vamos entender que nós não somos só um receptor. A mensagem do Evangelho não tem como você só receber. A mensagem do Evangelho não tem como estabelecer um limite onde eu só receba. Porque Jesus, quem for para Israel com a gente em 2020, o time já está grande, está legal, você vai comigo. Nossa Deus, se eu fosse Deus, tivesse dinheiro agora, por esse amém eu não colocava na sua conta para você ir para Israel. Tem gente que vai para Israel com a gente. E quando nós olhamos no Monte das Bem-aventuranças, Jesus vai falar uma palavra que choca todo mundo. É uma palavra nada convencional, porque quando nós estamos falando na lei, você tem pessoas que são secas, elas não podem dar muita coisa. E por isso que a lei é olho por olho, dente por dente. A lei é o seguinte: eu ofendo alguém, tudo que ele tem para me dar de volta é o quê? Ofensa. Eu critico alguém na lei, e o próprio Deus não estabeleceu que fosse diferente, porque o homem não tinha como fazer diferente. Eu critico alguém na lei, o que ele faz em relação a mim? Me critica. Eu ofendo alguém na lei, o que alguém faz por mim? Me ofende. Mas o Evangelho, Jesus vem em Mateus, ele vai falar sobre o sermão das bem-aventuranças. E quando Jesus vai falar sobre isso, Jesus vai falar: amai os vossos inimigos, perdoai os que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. Espera aí, como que alguém pode ter tanto para dar assim? Como alguém pode ter tanto? Como que alguém sendo ofendido pode dar como resposta uma palavra bendizendo? Como que alguém recebendo uma ofensa pode liberar algo que seja diferente? Espera aí, então, quando nós olhamos a mensagem da nova aliança, há um incentivo de Deus que você dê algo. Há um
incentivo de Deus, do entendimento que, cara, você está recebendo algo que é tão grande que não tem como, você vai dar algo. E o que Jesus nos convida a dar é absurdo. Por isso, no Sermão das Bem-aventuranças, ainda que Jesus não foi só um revolucionário, Jesus também foi um revolucionário. O Sermão das Bem-aventuranças é Jesus falando algo para aqueles homens que os caras estão falando, cara, mas eu não tenho como dar isso. É como se alguém sentasse diante de você e falasse, cara, agora você tem que me dar 1 milhão por mês. Você fala, eu não tenho 1 milhão. Não, mas eu preciso que você me dê 1 milhão por mês, cara, mas eu não tenho 1 milhão. Mas espera aí, Jesus, ele está estabelecendo uma mensagem, porque o próprio Jesus está estabelecendo, a partir do Evangelho você vai ter para dar. A partir do Evangelho você tem algo que é diferente dentro de você. A partir do Evangelho a sua reação é outra. A partir do Evangelho, é interessante, porque a Bíblia fala sobre esse processo. Jesus foi moído. Sabe, é interessante porque quando Jesus é moído na cruz, o que sai dele é o que tinha nele, salvação para todo mundo. Tinha algo dentro de Jesus. Tem algo dentro de Jesus que exala. O Evangelho é o entendimento que tem algo dentro de você que é tão grande que não vai ficar só dentro de você. Tem algo dentro de você que vai produzir. Tem algo dentro de você que vai gerar. Tem algo dentro de você que vai gerar alguma coisa. E tudo que Deus faz com propósito. Diga assim, Deus é um Deus de propósito. Isso é óbvio. Tá bom, Deus te salvou. Deus te resgatou. E no meio de todo esse processo tem um propósito. E o propósito é mais profundo. O propósito vai além. Deus está mirando algo. E você sabe, Jesus é um protótipo do propósito de Deus. Quando nós olhamos a vida de Jesus, não é uma vida de cobrança das pessoas, é uma vida de doação. Sabe, a comunidade que Jesus fez parte, Jesus não estava lá para cobrar, Jesus estava lá para doar. As amizades que Jesus fez, Jesus não estava para exigir, Jesus estava para dar. E quando nós olhamos o padrão do Evangelho, lá em João 7,37, Jesus se coloca em pé no último dia da festa e ele diz, aquele que tem sede, vem a mim. Porque aquele que crê do seu interior, o que ele disse que vai começar a acontecer? Vai fluir rios. Sabe o que Jesus estava falando? Quando você encontra o Evangelho, automaticamente tem um rio que vai começar a fluir de você. Automaticamente tem um retorno que acontece. O ágape não precisa que você o responda, mas ele sabe, é impossível ser tocado pelo ágape e não dar uma resposta de amor. É impossível ser tocado pelo Evangelho e não responder o Evangelho com algo que nós temos. É impossível. É impossível. E Deus está tão seguro disso. Agora, nós servimos porque nos sentimos obrigados. Nós servimos porque sentimos que estamos constrangidos. Nós servimos porque temos medo de alguma punição. Nós servimos porque temos medo de algum castigo. Não. Eu não sei você, mas eu não gostaria que a minha esposa estivesse comigo por obrigação. Agora esse negócio de casamento forçado nesses países. Outro dia eu estava vendo um vídeo, uma mulher casou forçada. E tem muito disso que o pai promete. Está no YouTube esse vídeo. Você vê a cara dela de alegria no casamento. Está super feliz, interagindo. Cara, que coisa mais louca. Não. O serviço que nós fazemos é por amor. O serviço que nós fazemos é como uma resposta. O serviço que nós fazemos é como um retorno. Mas existe. Mas acontece. Mas é uma consequência. Mas é algo que é desenvolvido no Evangelho. E é interessante que a gente se acostumou tanto a entrar num lugar só para lavar a alma, para participar de uma igreja só para lavar a alma, para ouvir uma palavra legal, bacana, e tem alguém que faça. Eu não sei se você sabe, mas normalmente tem uma ideia de 80, 20% das pessoas estão fazendo pelas 80%. E a verdade é que eu, como pastor, não posso aderir isso à igreja. Porque peraí, quem está apto a fazer algo? Quem foi encontrado? Tem alguém que foi tocado pelo amor de Deus? Mas se você foi tocado pelo amor de Deus, você é como eu. Eu tenho uma dívida de amor com Deus. Ele nunca vai me cobrar, mas nem precisa. Eu não tenho como ir para outro lugar. Alguém já ouviu a voz do Espírito Santo aqui, gente? Você já ouviu?
antes de sentar aqui. Cara, minha mãe era aquela mãe que ela ligava para você 540 vezes no dia. Se você não chegasse em casa no horário que ela definiu, cara, é aquela mãe que não dormia de jeito nenhum, ela te esperava. E ela te ligava e te xingava de tudo quanto é nome. A hora que chegar em casa, você vai ver o que eu vou fazer com você. Vou arrancar os seus olhos e cozir no outro dia e dar para os seus irmãos. E ela brincava tal. A hora que eu chegava em casa, estava minha mãe sentada no sofá. Eu falava, cara, eu vou morrer hoje. Ela falava para mim, você quer um chá? Aceita um chá? Cara, qual é a mesma pessoa? Oh, Deus me livrou no caminho. Mandou os anjos na frente. E a mãe falava assim, você acha que eu estou sempre por perto, você vai ver a hora que você casar. Aí para ajudar eu casei com uma mulher que é mãe, mais atenciosa, se eu posso dizer assim, mais atenciosa e mais atenciosa comigo também. Então assim, eu sempre falo para as pessoas, cara, eu posso estar diante do presidente, se a Bruna me ligar eu vou atender. Se ela me ligar, eu posso estar diante de quem for. Porque gente, se eu fico 10 minutos sem atender uma ligação, a Bruna já ligou para todos os hospitais da região, ela já ligou para o ML, ela já ligou para a delegacia, ela já ligou para o Datena, ela já fez tudo, eu não estou exagerando, ela já fez tudo que você pode imaginar em 10 minutos. Eu falo, cara, como eu sou amado pela minha esposa, como ela me ama, muito amado, olha aqui. Mas sabe o que é legal? É que o amor de Deus por nós, é que a palavra que Deus tem sobre nós, você já ouviu a voz do Espírito Santo? Eu ouvi a voz do Espírito Santo no final de ano e Deus falou para mim, esse carro, eu estava no carro, ele disse, esse carro aí não é seu. Eu falei, amém Deus, claro que não é meu. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Aí Deus falou, não, você não está entendendo, esse carro já não é mais para ficar com você. Eu estou precisando do carro, passa para cá. Não, pessoal, eu estou precisando do carro. Quando a gente escuta essas vozes é o diabo. Gente, tem voz, você tem certeza que é Deus, mas quando Deus fala algo assim, você quer confirmar, você quer buscar, igual quando Deus está te mandando para algo novo, você tem certeza que é, mas você fala, tem que profetizar, tem que cair algo do céu, tem que aparecer, tem que vir um turbilhão, Deus, porque a gente está ali, e eu falando para Deus, mas para isso, tem que muita coisa confirmar, mas eu já sabia que era. Aí eu passei a entrar no carro, quando eu entrava no carro, Deus falava, ei, vou colocar um sertanejo aqui, porque quem sabe Deus não fala quando ouve sertanejo. Eu estou ali no meu carro e Deus fala, ei, o quê? Esse carro aí não é mais seu. Eu falei, não é possível. Aí eu falei, não, eu devo ter ficado uns 2 meses brigando com o carro. Eu entrava meio de lado no carro, de olho fechado, não falava nada. Cara, chegou uma hora que eu falei, cara, não faz sentido. A voz de Deus é mais forte que eu. Sabe, a voz de Deus vai falando com a gente. Às vezes alguém fala assim, pastor, servir na igreja é um privilégio para a igreja. Cara, você não é privilegiado, eu saí da minha casa, eu sou. Se eu não fizer isso aqui, eu morro. Se eu não estiver fazendo o que eu estou fazendo hoje, eu sou o cara mais infeliz do mundo. A pior versão do Dênio é o Dênio fora da plenitude da vontade de Deus. Sabe qual é a sua pior versão? É você fora da plenitude da vontade de Deus, cara. E quando você ouve a voz de Deus, você vai se tornar a pessoa mais confusa da terra. Se o seu chamado é ir para estar com criança pobre lá no meio da África, eu vou te falar, se você não cumprir isso, eu já sentei com gente que foi bem sucedida em outras coisas. Esses dias eu sentei com um cara que o faturamento desse ano dele foi 300 milhões. Tá bom para você? Ele falou para mim, eu olho para você e te admiro, porque Deus me chamou para ser pastor e eu não tive coragem de fazer isso. E faturando 300 milhões eu não me sinto o cara mais feliz. Sabe por quê? Que eu estou aqui hoje? Não, é sobre mim, cara. É sobre a minha vida, é sobre eu estar feliz. Eu estou feliz porque eu acredito. Eu lembro quando eu ouvi a voz de Deus falando o que eu deveria fazer, sobre os dons que Ele tinha me dado, sobre as aptidões. Eu louvo a Deus porque cada um de nós aqui ouviu uma voz que é diferente da outra. Ainda bem que nem todo mundo ouviu o mesmo país, ainda bem que nem todo mundo ouviu sobre a mesma coisa, ainda bem por isso. Mas o fato é o seguinte, o lugar mais seguro para estar é o lugar onde nós estamos ouvindo a voz de Deus. O lugar mais seguro para estar é o lugar onde nós estamos sendo conduzidos sobre essa voz de Deus. E sabe o que é mais? Essa voz sempre nos encontra. Não sei você, mas Deus, quando começa a falar comigo, parece que em todo lugar que eu vou, Deus está falando.
Parece que eu passo no outdoor, a palavra lá é a mesma palavra que Deus falou. Que coisa doida, cara. Esses dias Deus falou um negócio comigo. Aí um cara foi me dar carona para o aeroporto, eu estava numa viagem. O cara foi dar carona para o aeroporto, Deus tinha me falado um negócio. O cara sacou, Deus tinha falado uma palavra, ele sacou do cartão dele, a hora que ele me pôs o cartão dele na mão, era a palavra que Deus tinha falado comigo. Semana passada foi até de brincadeira, Espírito Santo. Beleza, eu entro no avião e vou escolher um filme. Estou lá escolhendo um filme, clico no filme, vai para outro filme. Você acredita nisso? Gente, crente é louco, fala que você acredita. Aí eu clico no filme e cai em outro filme. E a história do filme é a história que Deus tinha falado para mim, o que é o que eu devia fazer. Eu falei, cara, se eu não estiver aqui, eu vou virar um Jonas. Eu vou viver numa barriga de peixe. A minha melhor versão é no lugar que Deus me chamou. Eu vou dizer, vale a pena fazer qualquer coisa. A minha melhor versão é desgastando a minha vida pelo amor que me encontrou. A minha melhor versão é dando tudo que eu tenho. Por quê? Porque, cara, eu poderia estar rodando com esse carro, mas seria a pior coisa para mim. Porque eu já tinha ouvido de Deus. Isso aqui não é para você. Sabe, o amor que Deus nos encontrou. Por que os 11 apóstolos morreram? Eles estavam cara a cara com Jesus. Ryan sempre fala, eu estive um tempo, você sabe, com ele, com a Debbie viajando, e a Debbie fala, Ryan, com aquela voz de americano, está aprendendo português. Você sabe, eu não vi Jesus. Você viu? Tenha paciência comigo. Cara, quando você vê Jesus, tudo que te importa é entender, cara, o que ele planejou para mim? Qual que é o propósito dele para mim? Sabe, uma mulher que viu o homem com quem ela quer casar, ela está contando os dias, cara, tudo que eu quero é estar com esse cara a vida inteira, tudo que eu quero é desgastar a minha vida, tudo que eu quero é ter filhos com ele, mas cara, vai ser uma loucura, porque você vai ter 2 crianças, depois você vai ter 3, e vai deformar seu corpo, e você vai ter que ficar fazendo isso, cara, isso às vezes vai te custar tanto, mas não me interessa. Quando Deus, cara, quando eu casei, que coisa demais, e hoje eu fico meditando, ainda bem que eu casei. Tem algum casado aqui? Tem casal aqui? Tem? Que incrível. Casamento é a coisa que te faz mais feliz no mundo. E servir na igreja é parecido com casamento. Cara, tem casal aqui? Tem? O pessoal está com medo? Eu vou falar para você. Tem solteiro aqui? Quem ainda não está casado? Quem não está casado aí? Cara, eu vou falar para você. Em nome de Jesus, casa. Casa. As pessoas que casam são mais legais. Quando você casa, você descobre que nem tudo é do seu jeito. Quando você casa, você descobre que nem tudo que você quer que aconteça vai acontecer. Quando você casa, você descobre que você não tem poder de mudar as pessoas. Quando você casa, você descobre que você tem que crescer em paciência, e paciência, e paciência, e um pouco mais de paciência, e um pouco mais de paciência. Quando você casa, você descobre isso. Por isso, as pessoas que se casam são mais legais. E se alguém tem graça para não se casar, cara, que coisa legal. Eu sou totalmente favorável também. Mas sabe qual é a verdade? É que quando a gente vai edificar o reino de Deus, Deus tem um propósito para nós. E Jesus falou: Pai, guarde-os no nome que tu me deste. O nome que Deus deu para Jesus é Pai. Não seria esquisito eu participar de uma família, mas não querer contato com os meus irmãos? Não seria estranho eu ser filho do mesmo pai, mas dizer: não, eu não quero ter contato com a Esther, eu não quero ver a Esther, eu não quero crescer com a Esther? Não, o ecossistema da família obriga a ter contato com a Esther. E quando nós falamos sobre a edificação da igreja, é igual casamento. Eu estou casado e é demais, eu aprendo, mas eu aprendo a ser generoso, eu aprendo a ser paciente, eu aprendo a ser doador, eu aprendo a ser alguém que se dá pelo outro, eu aprendo a morrer pelo outro, eu aprendo. Eu estava louvando a Deus porque eu sou casado. Eu falei: Deus, eu ganho tanto dinheiro, se não fosse a minha esposa para gastar, onde eu ia colocar tanto dinheiro? Você que é casado, fala aí para sua esposa: onde eu colocaria tanto dinheiro se não fosse você na minha vida?
A Bruna perguntou: onde está o dinheiro? Sabe? E quando nós nos envolvemos na igreja, quando nós fazemos parte da edificação do corpo, nós estamos falando desse ambiente. Sabe por que o casamento faz alguém melhor? Porque, cara, você vai perdoar, e quando você perdoa, você se torna melhor. Você vai ter que se dar pelo outro, e quando você se dá, você se torna melhor. Você vai ter que se dispor e servir o outro, e quando você serve, você se torna melhor. Sabe, mas um cristão que ele não tem disposição de dar um passo para servir no reino, ele está se restringindo também do processo mais importante de crescimento. Ele está abrindo mão do processo mais interessante de crescimento. Quando ele restringe aquilo que ele pode colocar no reino, por algum motivo, quando ele restringe de poder se envolver, e se envolver, eu falo de colocar os seus talentos. Eu quero te falar aqui sobre 3 aspectos disso. Mas, pastor, por que as pessoas pararam de se envolver? Porque tem 2 caras que a conversão deles é contestada. Um é Constantino e o outro é o rei James, King James, da versão da sua Bíblia. Esses 2 caras, há uma dúvida se de fato eles se converteram. Mas o que acontece é que a igreja havia dominado, a igreja havia tomado posse, e a igreja de Atos, ela tinha governado. Esses dias eu estava conversando com a Aidan, ele estava em países perseguidos com o chileno. Sabe como os irmãos são igreja hoje, no país perseguido? E a China é a igreja que mais cresce no mundo, disparado de qualquer outro país. A China é a igreja que mais cresce no mundo. Sabe como que esses caras se reúnem? Sabe o que é ser igreja para eles? Sabe o que é o conceito de ser igreja? Sabe qual é o conceito de servir uns aos outros? Sabe qual é o conceito de irmandade para eles? O Aidan estava dizendo que quando eles iam para uma casa, como o país é de alta periculosidade e perseguição, não se pode, como nós, entrar numa casa, fazer uma célula e gritar e todo mundo saber que ali está acontecendo uma reunião. Então o que o anfitrião tem que fazer? Ele tem que preparar uma refeição, vem todo mundo e senta à mesa. Enquanto eles estão comendo, enquanto eles estão ali na refeição, eles estão falando sobre o amor de Jesus. E tudo que aquelas pessoas têm é aquele grupo, porque os pastores nunca puderam reunir toda a igreja junto. E às vezes a gente deixa por tão pouco de estar num ambiente como esse. Os pastores nunca puderam pegar um microfone e falar, nunca puderam ver todos os irmãos reunidos juntos. Então tudo que aquela pessoa tem é aquelas pessoas que estão completamente incluídas na vida delas. A Bíblia diz que na igreja de Atos, de casa em casa, nas refeições, no partir do pão, eles tinham tudo em comum. Sabe o que está dizendo? Eles tiraram do nível superficial e entenderam, cara, o Evangelho agora me dá uma plataforma para que eu sirva os meus irmãos. Tem um rio que flui em mim para que eu possa servir os outros. Tem um rio que está fluindo em mim para que a minha vida seja útil para a igreja, para a vida de outras pessoas. Constantino, quando ele pega esse contexto, eram irmãos simples, eram pessoas simples dando tudo que elas tinham, eram pessoas que não tinham muito, mas tudo que elas tinham elas estavam colocando, eram pessoas que não tinham todo o talento, mas o talento que tinham estavam pondo. E é interessante como isso é poderoso. Gente, eu estava lembrando quando eu assumi essa igreja esses dias, eu fui fazer um mapeamento das células. Talvez tenha algumas pessoas aqui que estavam desde o começo, quando eu assumi essa igreja. E eu fui fazer a primeira coisa, o mapeamento das células. E a pior célula dessa igreja era a célula do Thomas. Era a pior célula. Disparado. Ao passo que eu sentei com ele 2 vezes e falei, cara, vamos fechar isso aqui. Eu fiquei meditando o quanto Deus pode fazer com o pouco que você tem. O quanto você tem que começar a fazer antes de se tornar quem você acha que tem que se tornar. Quanto se Davi esperasse se tornar um guerreiro para matar o gigante, ele teria perdido a oportunidade da vida dele. E tem gente que está esperando o tempo inteiro que alguma coisa mude em você para que você transforme a situação, quando Deus está falando, cara, usa o que você tem agora, do jeito que você tem agora, com a capacidade que você tem agora, que é dessa forma que eu vou operar o meu poder através de você. Eu estou te falando, você pode perguntar, o cara que mais gerou disparado nessa igreja aqui, de todas as idades, todas as faixas etárias, foi o cara que mais gerou fruto aqui. Eu sentei com ele 2 vezes, Thomas, cara, vamos fechar essa parada. Pastor, eu acredito, é o que eu tenho para servir hoje. Sabe, é o pouco, é o seu pouco no lugar certo, é o seu pouco nas mãos certas. E aí, Constantino
Constantino olha e fala: cara, esses caras têm muito pouco para dar. Os líderes desses grupos têm muito pouco para dar. Como? E aí ele obriga que toda a nobreza se converta. E ele diz: como que a nobreza vai sentar para ouvir gente tão simples? E Deus tem me falado do poder da improbabilidade. Esses dias eu sentei com um cara e ele falou: pastor, eu não sei fazer, eu não sei nada. Eu voltei depois de 6 meses, os resultados que ele fez eu nunca fiz em 6 meses em toda a minha vida. Eu sabia muito mais que ele. Deus falou: nunca vai ser sobre o quanto você sabe, sempre vai ser sobre o quanto eu tenho espaço para operar através de você. Eu olhei depois de 6 meses e falei: Deus, não é possível. Aí eu fui voltando para minha casa, falei: Deus, qual é a fórmula? Deus falou: quando a sua capacidade entra, muitas vezes a sua fé vai embora. Porque quem é capaz não precisa de depender. Quem é capaz não precisa do sobrenatural. Um guerreiro não precisa que uma pedra ganhe uma velocidade para matar um gigante. Ele tem estratégia de guerra, ele tem clareza, ele sabe como ir, ele sabe como desenvolver. Um guerreiro consegue libertar um povo. Esse cara não tem como pensar na improbabilidade. Mas um cara, o processo de Moisés é 40 anos de formação de Deus no Egito. Depois 40 anos de deserto. Sabe para quê? Para Deus falar: não vale nada. A sua capacidade, pela sua capacidade, não me vale nada. Eu vou te levar para o deserto para te mostrar que a sua capacidade não é suficiente. É abrir uma empresa e prosperar mais que o cara mais inteligente do mercado. Por quê? Não sei, cara. Na minha incapacidade, Deus fez alguma coisa. É servir e através do seu serviço. Cara, como que a pior célula da igreja pode se transformar em algo que foi avassalador e continua sendo? Como que isso pode acontecer? Como que 80% dos nossos jovens são frutos de rede de um cara que só tinha nada? O problema é quando o líder fala: cara, eu sei fazer essa parada, eu sei como faz. E o ciclo de Deus é sempre quando você acha que você sabe, Deus dizer: não, é assim que eu trabalho. Constantino olha, e a igreja, alguns estudiosos creem que ela já tinha passado de 100 mil pessoas, com gente que estava dando o tudo, que era pouco. Eles estavam colocando tudo. Aí começa uma perseguição. Só que no meio disso ele diz o seguinte, depois disso ele coloca e estabelece o seguinte: cara, só pode falar aqui no nosso meio quem é muito capaz, só pode falar quem é muito bom, só pode falar, vamos tirar, o povo não tem capacidade de interpretar a Bíblia, vamos pegar só quem pode interpretar. Aí sabe o que acontece? A gente começa um declínio na história da igreja, porque nós começamos a trabalhar com meia dúzia de pessoas que são capazes, quando na verdade Deus não trabalha com meia dúzia de capazes. Deus trabalha com a totalidade de quem está disposto a entregar alguma coisa. Deus trabalha com a totalidade de quem está dizendo: Deus, é isso aqui o que eu tenho. Se serve para o teu reino, eu posso entrar com isso aqui. É isso aqui que eu tenho para colocar. Se serve, eu ponho isso. Mas sabe, eu quero aplicar 3 princípios aqui, porque eu quero estimular você. Nós temos que ser a igreja que serve. Cara, numa empresa vão dizer: olha, esteja satisfeito se parte das pessoas são envolvidas, outra parte não é. É normal isso em qualquer lugar, é comum isso em qualquer lugar. Eu estava recebendo uma aula de adoração esses dias, e a pessoa falou: cara, é comum que parte, 50% esteja envolvido na hora da adoração, e outro 50% esteja pensando em quantas lâmpadas tem no prédio da igreja. É normal. Eu fiquei pensando, mas não deveria ser assim. A igreja não deveria ser edificada. Sabe por quê? Se Cristo morreu por todos, então todos também podem dar um retorno ao sacrifício de Cristo. Se Cristo morreu por 20% de nós, que 20% de nós possamos dar um retorno. E servir sempre é relacionado ao entendimento de amor. Cara, eu estou preparado para morrer por Jesus? Eu acho que sim. Eu não sou melhor que você. Às vezes a gente gosta de florear tanto, né? Sabe? Jesus olhou para aquela mulher e disse: a quem muito se perdoa, muito se ama. Se você for conversar com qualquer pessoa que está entregando muita coisa, você vai perguntar, a pessoa vai falar: cara, é porque eu encontrei uma dívida, eu estava perdido e fui encontrado, eu estava devastado. O evangelho não é sobre um Jesus que consertou a sua vida, é
é sobre um Jesus que pegou alguém que era morto e ele trouxe vida, você não tinha capacidade nenhuma de encontrá-lo. Peraí, tem um retorno que seja diferente de nós olharmos para cara? Será que a igreja vai ser só o nosso point de domingo? E isso está tudo bem? Será que eu deveria ficar tranquilo com isso? Não. Isso é uma entrega profunda. E falando sobre isso, 3 aspectos. Primeiro, por que, pastor, eu devo servir? Primeiro, porque você possui algo que ninguém mais possui. Vira para quem está do seu lado e fala: você tem algo que ninguém tem. Você crê nisso? Você é único. Seu tom de pele, seu cabelo. Olha, eu adoro, um dos meus hobbies, eu tenho um toque sobre isso, é associação de pessoas. Às vezes eu sou muito chato com isso. Às vezes eu vou num lugar lá em outro lado, eu olho para alguém e falo: cara, essa pessoa é igualzinha a alguém que eu conheço. Alguém aqui já deve ter acontecido isso, que aí eu tiro foto e mando para a pessoa. Fala: cara, encontrei alguém igualzinho a você. E às vezes as pessoas acham que não tem a ver, mas se eu acho, o importante é que eu acho. Mas sabe qual é a verdade? É que não tem ninguém igual a você. Essa é a verdade. Sabe, e por muito tempo a gente sempre creu assim: cara, já tem gente fazendo. Mas Deus não quer gente fazendo, Deus quer você fazendo. Não, já tem gente que faz, não interessa. Não é só sobre o fazer. Não é só sobre o algo funcionar. Porque pode ser que funcione sem você, sim. Mas funcionar sem você é incompleto. Funcionar sem você não está funcionando na totalidade. É interessante. Olha esse texto, lá em Lucas 22:19, se você quiser abrir a sua Bíblia. Sabe, queridos, Lucas 22:19, a principal marca de um mover de Deus sobre uma igreja é que todos começam a usar os seus dons. A principal marca de um mover sobre uma igreja é que todos estão colocando os seus dons. Todos estão aplicando os seus dons. Em Lucas 22:19, olha o que a Bíblia está dizendo: tomando o pão, Jesus aqui no momento da ceia, deu graças. O que ele fez? Partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vós. Faça isso em memória de mim. Vou sair do foco da filmagem aí, mas vou pegar um pão aqui. Jesus está na ceia e tem um pão. A Bíblia diz: o que Jesus fez com o pão? Deu graças e partiu. A Bíblia não diz que Jesus cortou o pão. Se Jesus cortasse o pão, a ideia é que ele quisesse fazer pães que fossem bonitinhos e que depois se encaixassem bonitinho e talvez do mesmo tamanho. Mas a ideia e o que Jesus fez, Jesus partiu. O pão é a igreja, é o corpo de Cristo. O pão partido sou eu. A Bíblia não diz que ele cortou certinho. A Bíblia diz que ele partiu e começou a dar. Alguns maiores, outros menores. Alguns mais pesados e outros mais leves. Sabe o que ele está dizendo com isso? Tem algo nesse pão que é completamente diferente desse pão, do pão que acabou de morrer. Que é totalmente diferente desse pão. Mas sabe o que Jesus está dizendo? Juntos, todos esses pães que são diferentes formam o corpo de Cristo. Sabe o que isso quer dizer? É que por mais que você diga: pastor, eu só sou um pão pequenininho, eu só sou um pão que estou aqui, eu sou tão pequenininho, é pouco. Tem gente que diz: pastor, o que eu posso fazer é pouco, é simples, pastor, eu não posso fazer muita coisa. Você está falando aí hoje, mas o que eu posso fazer pelo reino? É pouco, pastor, porque eu tenho pouco tempo, porque minha agenda é corrida, porque eu estou no momento da minha vida. Pastor, é simples, porque eu não tenho tanto conhecimento assim, eu não posso fazer muitas coisas assim. É pequeno, pastor, é pouco. Talvez você olhe para isso e você diga: o que eu posso servir é pouco, é pequeno e é simples. Mas sabe de uma coisa? O que você faz, por mais que seja pouco, pequeno e simples, é único. Porque aquilo que você faz, mais ninguém pode fazer. Quando eu tiro esse pedaço do corpo,
por menor que ele seja, o corpo necessita que esse pedaço esteja encaixado para que o corpo possa se manifestar de maneira plena. Como a igreja se manifesta de maneira plena? Quando cada um de nós entende, quando cada um de nós tem a clareza, o que define algo é o quanto é único, e o que você pode fazer é único. Deus me livre dessa igreja sem o Dênio, talvez você pense, mas Jesus pensa: Deus me livre dessa igreja sem você, porque o corpo completo não é só o Dênio, o corpo completo é sobre você também. O corpo completo é sobre o investimento dos nossos talentos, dos nossos dons. Sabe o que eu acho legal? Crianças têm o poder de entender o que é único. Quando a gente cresce, a gente fica comparando. Não, isso aqui é muito pouco que eu estou fazendo, isso aqui é muito que eu estou fazendo. Quando nós crescemos, você vai dar um presente para alguém, você avalia muito mais. Uma criança, ela sabe o poder do que é único. Toda viagem, quando eu regresso de praxe, tem um desenho da Chloe me esperando. E ela está me esperando com um desenho para me dar. É sempre um presente que ela me dá. É pouco, é pequeno e é simples, mas é único. Para mim é único. Quando eu olho para aquilo, eu falo: cara, eu não tenho outra filha, nenhuma outra criança poderia fazer isso por mim, que ia me alegrar tanto. Sabe quando você serve, ainda que seja pouco, pequeno e simples, é único, porque é você fazendo. Quando a gente cresce, a gente olha e fala: cara, mas eu não consigo servir igual fulano, mas eu não faço tanto igual ciclano. Deus não está pedindo que você faça igual eles, Deus só está pedindo: faça o que você pode fazer, entregue o que você pode entregar, na dimensão daquilo que você pode fazer. Mas olha que interessante, o segundo aspecto, as suas vocações pessoais, elas devem ser desenvolvidas aos pés de Jesus. Foi legal essa semana, eu fui estar com um cara, ele faz gravação de vídeo, não tem um minuto na agenda dele mais. O cara é o top do mercado. Eu falei: cara, me explica a sua história. Ele disse: pastor, há um ano atrás. Gente, eu conheço um pouco do mercado dele, o cara está no topo do mercado. Há um ano atrás, ele disse: eu ia para a minha igreja, eu cheguei na minha igreja, eu olhava o Instagram de outras igrejas e falava: cara, não é possível que minha igreja vai ter um Instagram assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele disse: tudo que eu tinha era um celular. Não se faz coisa muito boa com o celular, mas era tudo que eu tinha. E eu tinha mais ou menos um talento para isso, mas eu não entendia muita coisa. Eu comecei a assistir tutorial na internet, de uma das nossas igrejas, cara. Aí ele falou: tem um negócio que é estabilizador. Você já deve ter visto a galera filmando, eles passam com um negócio que é estabilizador. O vídeo fica bonitinho andando, não é porque o cara é bom simplesmente, tem que ser bom também, mas porque estabilizador é um negócio que eles têm que, sei lá, tem que balancear. O negócio é muito difícil de usar. E aí quando eles passam andando, o negócio vai fazendo aquela, para ficar sem corte. Ele falou: não tinha esse negócio, tudo que eu tinha no celular. E eu fiz um estabilizador de cano. Eu dividi os canos e fiz um estabilizador. Era tudo que eu tinha, pastor. A partir dali, eu coloquei o meu talento no reino de Deus. Eu comecei a desenvolver. Estava conversando com ele um ano depois. Ele falou: pastor, eu tenho mais de 100 mil reais em equipamento. Na minha agenda não tem um minuto. Na hora que você vê o trabalho do cara, você fica chocado. Aí eu falei: você pode me ajudar? Ele falou: pastor, eu entendi que todas as vezes que eu coloco o meu talento no reino de Deus, ele se multiplica no reino para que eu governe sobre o mundo. Sabe o que eu quero dizer? Toda vez que você põe o seu talento no reino, ele se multiplica no reino para que você governe sobre o mundo. Cara, pode perguntar, qualquer pessoa no nosso meio começou a liderar. Outro dia o irmão veio me agradecer: pastor, obrigado que eu fui efetivado. Eu falei: obrigado por quê, irmão? Porque eu virei líder. Eu falei: o que isso tem a ver? Não, eu era um cara mó acanhado, pastor, eu era todo tímido. Comecei a liderar a célula, comecei a desenvolver pessoas, cheguei lá na empresa, e aí o gatinho virou um leão na empresa. Cheguei lá, eu sabia como conduzir as pessoas, como coordenar as coisas. Ele disse: pastor, eu coloquei o meu talento no reino, agora eu estou governando com meus dons o mundo. Esse jovem colocou o talento no reino, está governando sobre o mundo. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando você coloca o seu talento no reino, você vai ver a multiplicação do seu talento para que você governe o mundo. Você coloca o seu talento no reino e ele se multiplica para que você governe o mundo.
É isso que Jesus faz. Por que eu devo servir? Porque as suas vocações pessoais devem ser desenvolvidas aos pés de Jesus. Em Lucas 25, no verso 14 e 15, fala sobre algo. E olha que Lucas 25, 14 e 15 diz: e também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, diga 5 talentos. A outro deu 2 talentos, diga 2 talentos. E a outro deu 1 a cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu em viagem. Olha o que a Bíblia diz aqui. Jesus, na figura desse Senhor, ele dividiu. A uns ele deu 5 talentos. Ele chegou e disse 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. A outros ele deu 2 talentos. Ele disse 2, 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 2. E a outros ele deu 1 talento. Aí a Bíblia diz que ele foi para uma viagem. E ele voltou. Sabe o que tinha acontecido? O que multiplicou 5 ganhou mais 5. O que multiplicou 2 ganhou mais 2. Mas o que multiplicou 1 diz: é muito pouco. Eu não preciso servir. Eu como pastor sei que eu preciso servir. Talvez porque eu preciso fazer mais coisas aqui. Mas a igreja não é edificada com alguns poucos que fazem. O pão não é estabelecido com alguns pedaços maiores. É com todos. E sabe qual é a questão? É que todos devemos servir. Todos devemos estar envolvidos. Todos devemos estar colocando. Pastor, mas é só um talento. Eu tenho dito nesses dias, os irmãos do estacionamento me disseram: pastor, a gente precisa de 3 vezes mais pessoas que estão servindo no estacionamento, servindo aqui. Você já viu o impacto de alguém? Talvez você fale: pastor, é só um estacionamento. É pouco, é pequeno e é simples. Mas se você estiver lá, por detrás de um colete, é mais que um colete. É quem está por detrás. Ah, pastor, eu vou segurar uma plaquinha aqui no culto. É pouco, pequeno e simples. Mas o mais importante não é a placa, é quem está por detrás da placa. O que muda tudo não é uma placa ficando ali. Por detrás da placa tem todo domingo alguém te recebendo ali. Sabe que é muito difícil fazer isso? Sabe, é interessante porque quando nós colocamos o que temos. Esses dias eu fui numa célula. É uma célula da nossa igreja mais de terceira idade. E estava lá um irmão, ele deve ter uns 65 anos, ele estava fazendo quebra-gelo. Gente, que quebra-gelo 10. E eu fiquei pensando: se eu fizer o quebra-gelo, não sai igual ele, porque eu não sou ele. O que ele está fazendo para Deus é único. Por quê? Porque não é o que se faz, é quem está por detrás fazendo. Sabe, quando nós colocamos os nossos talentos no reino, o Senhor nos deu talentos para investir no reino. E a terra onde o talento deve ser multiplicado é o reino de Deus. Pastor, onde eu devo multiplicar meus talentos? No reino de Deus. Onde eu devo colocar meus talentos? No reino de Deus. E a terra do reino produz uma multiplicação para que você governe sobre o mundo. Eu acho lindo, gente. Eu estava agora conversando com alguém e falei: cara, nunca teve um momento na história onde teve pessoas tão inteligentes, tão capazes, cristãs, que a igreja começou a entender. A hora que eu coloco o meu talento na igreja, não é para ficar só aqui não. Aqui é só a terra para multiplicação. Aqui é só a terra onde o seu talento vai germinar. Aqui é só a terra para quê? Para que você vai governar o mundo. Para que o mundo seja governado através de você. E o terceiro e último aspecto: o seu serviço não vai definir o quanto você é amado por Deus, mas o seu serviço demonstra o quanto você ama Deus. Peraí, pastor, a gente tem falado tanto que não importa o quanto eu amo a Deus, importa o quanto Deus me ama. Sim, é uma verdade. Mas o fato é o seguinte: você não vai encontrar alguém que se sentiu amado por Deus que não ame a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus elegeu os 2 mandamentos mais difíceis: amar a Deus e amar ao próximo. Mas sabe o que Jesus está dizendo?
por meio do meu amor vocês vão conseguir fazer as duas coisas. É possível amar a Deus? Claro que é. Como que eu amo a Deus? Constrangido pelo tamanho de amor que Ele tem por mim. Sabe, o que você faz não vai definir o quanto Deus te ama, mas o que você faz vai expressar o nível de maturidade que você tem. Quantas vezes você jejua na semana? Não, isso não define o quanto Deus te ama, mas isso define o quanto você entendeu esse amor e está retornando esse amor. O que você pode servir? Outro dia uma irmã chegou para mim e eu falei assim: nós vamos ter tal ambiente e eu quero que os líderes possam entrar nesse ambiente. E aí uma irmã chegou para mim e falou: pastor, por que só os líderes podem entrar nesse ambiente? Por que às vezes na igreja só tem umas reuniões só os líderes podem ir? Irmã, porque o líder não é mais amado que você, o líder não é mais especial que você, mas quando alguém se torna líder, ou seja lá que ele está usando o talento, ele só está dizendo quando ele entendeu isso. Ele está desgastando a vida dele em retorno, ele está colocando a vida dele em retorno àquilo que ele está fazendo. Isso é importante. Sabe, eu quero encorajar você. Eu acabei o primeiro culto, uma irmã me pegou ali fora, Esther. Falei assim: pastor, você está falando de colocar os talentos no reino, que eles são multiplicados? Ela falou: eu no início desse ano cheguei nessa igreja e fui trabalhar na associação. Ela falou: eu comecei a trabalhar lá, comecei a dar aula de filosofia, de história, sei lá, literatura. Ela falou: comecei a dar aula de literatura lá. O que acontece, pastor, eu sou formado na área, é que isso despertou algo dentro de mim. Eu coloquei o meu talento no reino. Ela falou: essa semana eu já estou com 3 alunos que eu estou dando aula particular, porque eu coloquei meu talento no reino. Sabe o que eu quero dizer? Há um poder sobrenatural quando nós colocamos o nosso talento no reino. Os nossos pais na fé, os nossos heróis, foram alguém que fizeram algo pelo reino de Deus. Os nossos heróis foram alguém que fizeram algo pela igreja. Gente, eu estou dizendo, a igreja não é minha, a igreja é nossa. Os nossos pais na fé foram gente que deram algo. Eles colocaram algo no reino de Deus, entendendo? Cara, deixa eu falar para você. Se o evangelho parasse no amor de Deus por você, se Deus não tivesse plena consciência que isso ia produzir um retorno, não teria chegado até aqui. Para chegar até aqui, muita gente morreu. Para chegar até aqui, muita gente se desgastou. O Aidan voltou de uma viagem, o pastor disse: minha mulher já foi estuprada 3 vezes, mas eu não paro de pregar. Para chegar até aqui teve gente, pastor, para chegar até aqui teve gente que foi estuprada, porque dizia: cara, eu entendi tanto esse amor. Peraí, não chegou até aqui para a gente negligenciar e esconder o nosso talento. Não, nós vamos levar isso adiante. Sabe por quê? Porque Deus colocou vocações na sua mão que mais ninguém tem. Deus colocou talentos na sua mão que mais ninguém tem. Deus colocou uma palavra na sua boca que mais ninguém tem. Deus colocou uma capacidade dentro de você que mais ninguém tem. Sabe, gente, e quando eu vou num lugar, eu fico olhando para cada pessoa e falando: cara, tem um mundo de possibilidade dentro de cada pessoa. Tem um mundo de possibilidade dentro de cada história, daquilo que Deus te chamou a fazer, daquilo que Deus te falou. E mais do que isso, se você não servir com o propósito pelo qual você foi criado, não tem jeito. Você não vai encontrar plenitude de satisfação, a não ser que seja no lugar da voz de Deus, e ela vai até nós. E essa voz não é uma voz de acusação, é uma voz de constrangimento. É uma voz que constrange o nosso coração. Cara, que tal nesses dias você ser constrangido? Que tal nesses dias você falar: eu posso fazer mais? Pastor, como assim? A gente na igreja da graça, claro que é, mas essa mesma graça diz, Paulo diz: eu desgastei a minha vida, eu dei a minha vida em açoites, em naufrágios, eu dei a minha vida em perseguições, por conta do evangelho. Por conta do evangelho, eu desgastei a minha vida, eu servi com tudo que eu podia servir. Sabe, eu não tenho expectativa de mudar tudo, mas eu sei que tem uma parte no corpo que só eu faço. Eu não tenho expectativa de fazer tudo, mas eu sei, tem uma parte que ninguém vai fazer no meu lugar. E eu não faço por causa de alguém, eu faço até que o corpo esteja sadio, até que ele seja completo. Eu faço até que eu perceba: cara, o corpo está completo.
Sabe o quanto dos seus talentos estão no reino de Deus? Outro dia eu estava conversando com alguém sobre congregar. O cara falou: é muito longe, pastor. Onde você trabalha? Eu trabalho em dobro da distância. Quantas vezes você vai por semana? Eu vou 6. Cara, não foi isso que os nossos heróis nos ensinaram. Não foi isso que o nosso padrão sublime nos ensinou. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus diz: tem algo dentro de você agora, e vá até usar tudo que está dentro de você. Pastor, eu gosto de criança carente. Será que não tem uma próxima mulher que vai ser levantada na nossa geração? E talvez não é você, e talvez não seja. E se não for? É pouco, é pequeno, mas é único. É seu. Hoje eu fiquei meditando o quanto do reino de Deus tem eu. E eu estou te falando, nós não servimos porque somos obrigados. Nós não servimos porque o nosso Senhor nos obrigou. O nosso Senhor nos dá liberdade de não nos servi-lo. É por isso que muitos de nós ainda não utilizamos os nossos dons, porque o Senhor te deixa livre. Sabe quando nós nos deparamos com o amor dele? Eu termino aqui. Jesus nunca exaltou algo diferente disso. Nunca na Bíblia a graça que nós pregamos exaltou o pecado para dizer: uau, parabéns, você ouviu a vida inteira e você gastou sua vida como você queria. Muito bom. Nunca a graça que nós ouvimos e pregamos exaltou algo de dizer: uau, parabéns, você fez como você quis. Não. A graça que nós pregamos sempre exaltou e dizer: você desgastou a sua vida, você foi até o final, você deu tudo que você tinha, você não poupou nada, você colocou tudo no reino, você fez do reino a prioridade. E o próprio Jesus vai nos dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe o que ele está dizendo? Empreenda tudo que você tem no reino de Deus e a sua justiça, e tudo que você precisa, tudo que você necessita. Sabe, o reino é essa terra. Coloque os seus recursos no reino, ele vai te dar recursos multiplicados para que você governe o mundo. Coloque os seus dons no reino. Pastor, tudo que eu tenho é um celular e um cano. Use o celular e o cano, que Deus vai te dar poder para governar o mundo. Pastor, tudo que eu tenho é um talento assim para falar com as pessoas. Coloque o seu talento no reino, porque tudo que você põe no reino será multiplicado para que você governe o mundo. O que nós queremos servir? Com a totalidade que temos. A igreja onde 100% dos irmãos entendem: eu posso servir com o que eu tenho. Será que nessa noite nós podemos chegar com o nosso bocado na mesa de Deus? Eu chego com a minha parte. Deus, é tudo que eu tenho. Eu queria ter mais. Eu queria poder fazer mais. Eu queria poder alcançar mais pessoas. Eu queria poder curar mais enfermos. Eu queria, Deus, eu queria poder falar melhor. Eu olho os testemunhos de alguns pastores hoje. Eu queria atingir tantas pessoas como eles. Eu queria ter uma palavra tão empolgante e vibrante quanto a deles. Eu queria construir prédio como eles. Mas Deus, está aqui. Essa é a minha parte, é tudo que eu tenho. E esse é o todo que eu tenho. Mas na mesa de Deus, Ele diz: calma, filho. Chega alguém do outro lado e diz: Deus, isso é tudo que eu tenho. Esse é o pouco que eu tenho. Esse aqui é o meu dom, esse é o meu talento, essa é a minha vocação. É isso aqui que eu tenho. E chega outra pessoa e diz: Deus, aqui está. É isso que eu tenho. É isso que eu consegui trazer. Isso é tudo que eu tenho, Deus. Eu queria ter mais tempo, mas eu só tenho 2 horas na minha semana. Eu queria ter mais tempo, mas hoje tudo que eu tenho é isso aqui. E Deus diz para nós: filho, traz tudo. Essa é a formação da igreja. É o pouco de todos, onde Ele faz algo, onde Ele é representado. Sabe, estabelecer a igreja é só você entrar com o pouco que você tem. Talvez você não tenha servido, porque você diz: pastor, é pouco. Usa o seu pouco. Ali atrás tem um monte de mulheres, você vai ali.
Os nossos filhos estão lá. É pouco. Talvez não tenha ninguém muito genial. É pouco. Mas você passa lá, alguém está dizendo: Deus, isso aqui é tudo que eu tenho. Mas eu estou aqui. A liderança dessa igreja, a pessoa chegando dizendo: Deus, é isso aqui que eu tenho. Sabe que tal hoje começar a trabalhar com o pouco que você tem? Que tal hoje falar: Deus, eu vou? Que tal passar lá no estacionamento e falar para os irmãos: cara, pega pelo colarinho assim, ó, agarra alguém ali e fala: eu vou te esmurrar se você não me falar como eu posso servir aqui semana que vem. Eu vou te bater. O irmão vai te falar, com certeza. Que tal você não falar na associação: cara, eu sonho com a igreja onde a gente tenha mais gente para trabalhar do que trabalho para fazer. Que tal você chegar na associação e falar: tudo que eu tenho é um pouco de tempo, mas com o que eu posso servir? De que forma eu posso servir? Ei, como que eu posso colocar um pouco do que eu tenho? Que tal chegar lá na sua célula, manda um áudio bem mal criado para o seu líder e fala para ele: é o seguinte, se você não me colocar para cuidar do quebra-gelo, se você não me colocar para ajudar no que você precisar, eu estou saindo dessa célula. Manda um áudio bem mal criado. Manda lá no grupo da célula: ó, galera, eu estou falando, hein? Escuta aí, hein? Eu vou me desgastar por vocês. E se não deixarem, eu estou saindo do grupo. É um pouco de todos. Sabe o que é interessante? A igreja do Novo Testamento foi chamada de igreja dos irmãos. É na nossa era que você fala: a igreja do pastor Dênio, a igreja do pastor João, a igreja do fulano. Mas no fim, a igreja é sobre a igreja dos irmãos. É um pouco de cada irmão sendo colocado aos pés de Jesus. E isso se transforma em algo poderoso. E o corpo é expresso através disso. Que tal? Pastor, mas eu sim. Todo aquele que foi afetado pelo amor de Jesus pode dar um retorno. Todo aquele que foi tocado por essa graça pode fazer algo. Eu te pergunto: ei, você é amado de Deus, o quanto esse reino tem de você? Será que a gente pode dar um pouco mais? Será que a gente pode se desgastar um pouco mais? Porque a Bíblia diz lá em Lucas que esse Senhor vai voltar. Sabe o que é legal? Quem multiplicou 5 talentos é porque entendeu o amor do Senhor. E diz: cara, esse Senhor me ama tanto, Ele deu tanto por mim, aí eu vou multiplicar isso aqui. O que multiplicou 2 talentos, e o que ficou com 1 disse: não, esse Senhor é muito severo, Ele é muito exigente. Nunca deixe de fazer nada para Deus por medo da exigência. A Chloe nunca vai deixar de desenhar para mim, porque eu nunca vou comparar o quadro dela com ninguém, porque o quadro dela é único. Deus nunca vai comparar o seu trabalho com o trabalho de ninguém, porque para Deus o que você faz é único, porque você é alguém que é único. E vamos lá, será que a gente pode servir por amor? Servir por amor é uma igreja que serve mais do que aquelas igrejas que servem por obrigação. Feche os seus olhos onde você está.